Tá chegando o nosso quadro O Assunto É. Recebo hoje o Marcelo Tomé, que é presidente da Fiero, falar sobre a COP16 e a participação da região norte de Rondônia neste evento tão importante para falarmos sobre sustentabilidade, acima de tudo. Vamos ao nosso bate-papo. E a Federação das Indústrias aqui no estado de Rondônia não poderia se furtar de participar de um evento tão importante como esse, né, Tomé? Seja bem-vindo, muito boa tarde, satisfação recebê-lo. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os espectadores. É um prazer vir aqui contar um pouco da nossa trajetória, da nossa participação na COP16, que ocorreu em Cali, na Colômbia, e os preparativos para a COP29, que ocorrerão em Baku, no Azerbaijão. A Rondônia está dentro da região amazônica. O mundo tem um olhar muito atento à nossa região, né, Marcelo? E é importante a gente ter instituições preparadas também para debater esses assuntos relacionados à nossa região, porque se nós não demarcarmos também e mostrarmos o pertencimento acerca dessas nossas riquezas, porque aqui a grande maioria sabe fazer o dever de casa e a gente precisa também pontuar isso para outras instituições e outras regiões do mundo, né, Marcelo? Acho que esse é o grande papel, inclusive, de uma instituição como a Fiero, de marcar presença em um ambiente para discussão sobre esse respeito, né? Fundamental, Adilson, o tema que você traz, em especial porque até então a lógica que orientou os planos de desenvolvimento para a Amazônia, os investimentos na Amazônia, foram de fora para dentro. Então, a imposição de soluções que muitas vezes não dialoga com quem conhece o território, com quem opera no território, com os saberes tradicionais da nossa região. Então, é fundamental considerar todo esse conjunto de conhecimento, de experiência e de saber que é amazônico para o desenho de novos projetos, de um novo plano de desenvolvimento. E é nesse sentido que a Federação das Indústrias de Rondônia lidera um processo para toda a região amazônica, toda a Amazônia Legal, que foi a criação do Instituto Amazônia Mais 21, que em breve completa 3 anos de operação, e que tem buscado demonstrar e construir de forma colaborativa e propositiva com atores da Amazônia e de fora da Amazônia uma nova agenda para a nossa região, em especial para o setor industrial. E é essa mensagem que a gente tem levado, tanto pela Fiero quanto pela Confederação Nacional da Indústria, para o Brasil e para o mundo. Porque é fundamental que nós, que estamos na Amazônia, que sabemos os desafios e as oportunidades da nossa região, junto com quem tem interesse e compromisso com a região amazônica, verdadeiramente compromisso, colaborarmos numa nova agenda que, de fato, gere emprego, renda, prosperidade e desenvolvimento sustentável, não só para Rondônia, mas para toda a Amazônia. Um dos grandes desafios, Marcelo, me permita, vocês representam uma instituição que traz a busca da era da industrialização, é a Federação da Indústria, né, e do Comércio. E é um dos setores que acaba sendo criminalizado, tanto a Federação da Indústria, o segmento, quanto o próprio produtor, né? O agro também, muitas das vezes, acaba sendo criminalizado porque às vezes tem um olhar diferenciado de quem está do lado de fora e não entende que o maior compromisso com a sustentabilidade está dentro desses segmentos. O maior interessado em manter o meio ambiente, em dar sustentabilidade, em produzir mais com menos espaço, é a própria categoria. Então, quando vocês se tornam protagonistas dentro de debates como esses, acho que também começa a desmistificar essa questão de que, olha, não é porque eu vou industrializar que eu vou penalizar o convívio de toda uma fauna, flora e até a própria humanidade como um todo. Há uma responsabilidade muito grande acerca desses pontos, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma. Alguns anos atrás, nós, pela Confederação Nacional da Indústria, fizemos uma pesquisa para buscar identificar qual é o conhecimento, qual é o nível de conhecimento da população brasileira em relação à Amazônia. Um dos dados que foram levantados é de que apenas 15% da população brasileira já esteve na região amazônica. Isso quer dizer o quê? 100% da população brasileira tem alguma opinião, tem alguma posição a respeito da região, mas apenas 15% dos brasileiros afirmam já terem visitado a região.
Isso nos indica o quê? Que há muita desinformação. Tem muita espuma nesse processo do que permeia a opinião pública em relação à região amazônica. E sim, existe no imaginário, tanto brasileiro quanto internacional, de que toda atividade econômica na região amazônica ela é ilícita, ela é criminosa, o que é uma grande bobagem. A maioria dos brasileiros que vivem aqui na região amazônica, e são 30 milhões de brasileiros, acordam todo dia para produzir de forma respeitosa e sustentável, seguindo as regras. E é fundamental o que você coloca, de que, pela primeira vez, há um movimento dos empresários da região amazônica ativamente liderando uma agenda de construção de soluções para a região amazônica, porque até então a gente se colocava num lugar de defesa. Por quê? Sempre é o ataque de que a atividade industrial na Amazônia degrada, de que a atividade do agronegócio destrói a floresta. Ainda que tenhamos a necessidade de evoluir significativamente em diversos desses setores, para garantir que não haja invasão de terra, não haja exploração ilegal de florestas, mas quem produz na região amazônica, seja no setor primário, no agronegócio, na pecuária ou na indústria, em sua grande maioria o faz com responsabilidade, cumprindo as regras e buscando cada vez mais adotar ações tanto de economia circular quanto de sustentabilidade na sua produção. E é fundamental, em especial para o setor primário, a responsabilidade no uso dos insumos e da natureza. Por quê? Porque é a essência do seu próprio negócio. Então, a conservação da água, a conservação do solo, a manutenção de matas ciliares e de florestas para garantir umidade àquele território, para garantir produção. Então, igualmente, é uma grande bobagem afirmar que o agro destrói ou que a indústria destrói. Obviamente, você tem uma parcela muito pequena e irresponsável que destrói. Isso acontece em todos os segmentos. Isso acontece em todos os segmentos. E aí existem leis, existem órgãos fiscalizadores. Você tem os mecanismos de comando e controle, você tem a legislação, você tem a justiça, o Ministério Público. Você pode colocar tudo na mesma régua. Você tem que entender. Eu pontuo exatamente dessa forma, Tomé. Eu acho que o principal interessado na manutenção, na forma correta, dentro de uma legalidade que a própria regimentação nacional exige, é o próprio produtor. Porque a ideia é que ele realmente desenvolva, empreenda e consiga ser sustentável para ele ter uma chancela e potencialidades de crescimento econômico, que as pessoas fazem algo sempre pensando em algo. E se for de forma irresponsável, de forma criminosa, você não consegue evoluir. Eu penso muito dessa forma e a gente tem visto que o movimento de um tempo para cá também tem começado, igual você acabou de pontuar para nós aqui. Peraí, ao invés de eu só me defender, eu vou pontuar, eu estou com o olhar atento a essas questões, tanto é que eu tenho dobrado ou triplicado ou quadruplicado os investimentos para que eu faça as questões serem executadas da forma adequada, né, e buscar esse respeito de forma macro, que infelizmente vem, na grande maioria das vezes, de fora para dentro. Aí a importância de um evento como esse lá em Cali, onde você, representando a instituição aqui da nossa região, pontuou várias questões sobre essas e eu gostaria de entender um pouquinho como foi o desenvolvimento lá. Teve alguns painéis e você teve uso da palavra, levou informações reais de quem vive dentro dessa região propriamente dito. Fala um pouco dessa experiência e o que foi abordado especificamente lá também. Bom, em Cali eu tive a oportunidade de representar não só a Federação das Indústrias de Rondônia, mas igualmente o Instituto Amazônia Mais 21 e a Confederação Nacional da Indústria. Foram diversos painéis, diversas oportunidades em que a gente pôde levar a mensagem de desenvolvimento sustentável da Amazônia, a Amazônia como destino de investimentos para que a gente possa destravar os mecanismos de financiamento, tanto à conservação da biodiversidade quanto ao enfrentamento às mudanças climáticas. Pela Confederação Nacional da Indústria, pude assinar um termo de cooperação com a contraparte da CENI na Colômbia, que chama ANDE, Associação Nacional dos Empresários, em que agora será formado um conselho empresarial entre o Brasil e a Colômbia, buscando desenvolver projetos em comum para o desenvolvimento sustentável, para o fortalecimento do setor industrial, facilitação de comércio exterior entre os dois países, com foco no setor industrial. Então, é importante essa participação na medida em que é um empresário da região amazônica
que tem, ao longo dos últimos anos, de forma proativa, construindo uma nova agenda para a região amazônica a partir de Rondônia, que lidera esse processo. Então, é de fato uma grande oportunidade para o setor empresarial do nosso Estado colaborar com essa agenda, porque, fundamentalmente, a gente está buscando superar os desafios para garantir novas oportunidades de financiamento aos negócios sustentáveis na região. A gente tem aqui em Rondônia um conjunto de operadores, né, de desenvolvimento e fomento, a exemplo do BASA, Banco do Brasil e Caixa, que têm sido os grandes parceiros do setor empresarial local, mas a gente está buscando trazer outras possibilidades, em especial dinheiro filantrópico, recursos não reembolsáveis para apoiar não só o setor privado, mas igualmente o setor público a superar a ausência de projetos que permitam acessar novos recursos, novos dinheiros para financiar agendas fundamentais que temos no Estado, a exemplo de saneamento nas cidades do nosso Estado e tantas outras necessárias e urgentes a serem enfrentadas. Também, o momento ele é muito oportuno para se ampliar esses debates e se posicionar também, porque nós temos aqui hoje, né, boas perspectivas. O próprio governo federal recentemente esteve no Amazonas e sinalizou sobre a necessidade realmente que nós temos de fazer essa ligação entre Porto Velho e Manaus, a capital do Amazonas, via terrestre. Algo que lá na década de 70 já existiu. E aí existem várias discussões e falácias, inclusive, sobre o que pode ocorrer caso haja essa pavimentação. Não deixa de ser narrativas contrárias a um desenvolvimento sustentável. Parece-me que agora já foram até retomadas as obras e há uma perspectiva. Do outro ponto também, a gente observa que há um comprometimento do Ministério dos Transportes em realmente entregar aquilo que há muitos e muitos anos o Brasil deve ao país vizinho, que é a Bolívia, que é a ponte binacional, a língua Guajará-Mirim. Nós já tivemos recentemente, há acho que 2 ou 3 anos, a entrega de uma outra ligação entre os nossos países vizinhos, que é a ponte do Abunã. Então, Rondônia está para o mundo, né, geograficamente também e produtivamente. Eu acho que quanto mais a gente debater e encontrar essas políticas adequadas e dar essa segurança para que venham investidores, para que a gente tenha condições, eu acho que isso vai ser um divisor de águas nos próximos anos, né, Toé? Desde a criação da Fiero, e isso já vai para mais de 30 anos, o componente logístico é uma das principais bandeiras do setor industrial para que a gente avance. Você tocou aqui em diversos investimentos necessários e urgentes, fundamentais, para que Rondônia continue crescendo e avance, principalmente nessa identidade natural que Rondônia tem de ser um hub logístico para a América do Sul. Você falou da interligação de Porto Velho a Manaus por meio da BR-319. Isso é uma dívida do Brasil com o estado do Amazonas, com o estado de Roraima e igualmente com o estado de Rondônia, e que precisa ser superada a ideologia que impede que isso avance mais rapidamente. A discussão em relação à infraestrutura na Amazônia, na minha opinião pessoal, não deve ser pautada se pode ou não fazer infraestrutura e investir em infraestrutura na Amazônia, mas sim como fazer de forma responsável. A ciência, o Brasil e o mundo já são capazes de pensar e implementar infraestrutura verde, sustentável, que garanta a integridade do território em torno dessa infraestrutura. É uma decisão de fazer ou não fazer de forma correta. E essa é a agenda que, na minha opinião, deve orientar os investimentos em infraestrutura na Amazônia. Não discutir se pode ou não fazer, mas sim como fazer. Fazer de forma correta. Fazer de forma correta, de forma sustentável, de forma responsável, Tecnologias garantindo... não faltam hoje, Tom. Tecnologia não falta aparato estatal para que essa dimensão seja atendida. Agora, é a decisão de fazer corretamente. Essa crise hídrica e a baixa do Rio Madeira veio demonstrar como a gente está vulnerável aqui em termos de abastecimento, não é? Nós estamos sendo penalizados como nunca antes, né? Vivenciamos um momento como esse em uma navegação interrompida há meses. E aí não temos uma outra alternativa, infelizmente. Eu diria que as duas praças são penalizadas. Então, o Amazonas e Roraima, que precisam receber gêneros alimentícios e outros produtos que embarcam a partir de Porto Velho, são penalizados pela baixa do Rio Madeira. Igualmente,
combustível, gás de cozinha e tantos outros insumos que usam a rota de Rondônia, né, do Rio Madeira para escoamento da sua produção, igualmente são penalizados. E o cidadão de forma em geral, porque a gente está sentindo no bolso tudo isso. Claro. Como teve um ônus gigantesco para essa logística, naturalmente alguém tem que pagar a conta, e quem paga é o cidadão. E aí como é que você garante cumprimento de contratos e fortalece a rota de escoamento a partir de Porto Velho, utilizando o Rio Madeira, se ele não é uma hidrovia? Esse é outro investimento em infraestrutura urgente. E hoje à tarde, na Federação das Indústrias, receberemos uma comitiva da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, para discutir exatamente a questão da hidrovia e a concessão para que, de fato, o Rio Madeira passe a ser uma hidrovia. Você citou tantos outros investimentos, ponte binacional, recentemente, quer dizer, avança a questão da concessão da BR-364 com vistas à sua duplicação. São investimentos urgentes. Rondônia não pode mais lidar com uma infraestrutura logística que seja tímida. E nos moldes lá do surgimento do ex-território. Exatamente. Porque não teve a avanço. economia de Rondônia hoje é muito maior do que a infraestrutura que a gente tem. Teve um chão preto que foi colocado e nada mais, né? Então, a parte de infraestrutura mesmo, que dá suporte para esse grande volume hoje de transporte que a gente tem no dia a dia, não se acompanhou. Tantos outros fatores, né? Eu também, infelizmente, vou ter que encerrar a entrevista aqui. A gente precisaria de um programa e meio, pelo menos, para pontuar, pelo menos, um percentual pequeno daquilo que a Fiero vem se preocupando e colocando realmente como pauta principal de debate. Com essa participação recente lá na Colômbia da COP, nós trazemos avanços significativos, né? O primeiro deles é você mostrar a cara e dizer, olha, Rondônia está preparado ou se preparando ao máximo para a era da industrialização de forma coerente, correta, sustentável e tudo mais. Nós podemos ficar otimistas com os próximos anos, e aí eu falo do crescimento econômico do Estado, Tomé, como é que é a visão que você tem hoje, vivendo isso hoje, dos dois lados, que você opera tanto com a gestão pública, quanto com a iniciativa privada e o cidadão comum, basicamente? Eu sou fã de Rondônia, eu acredito muito no nosso Estado, a gente cresceu significativamente nos últimos anos e eu diria que apesar de uma série de fatores, principalmente econômicos hoje, negativos do Brasil, Rondônia pode confiar que a gente vai continuar crescendo. Se nós conseguirmos superar algumas agendas de atraso, principalmente de infraestrutura e de credibilidade e reputação de que a região amazônica pode e deve ser destino de grandes investimentos para bons negócios, negócios sustentáveis, sim. Rondônia tem ótimos anos pela frente, não só fortalecendo o que já vem fazendo no agro, no setor industrial, mas para uma nova economia, uma economia verde, fortalecendo ainda mais a nossa capacidade de originar soluções para a nossa população, com vistas à preservação da floresta e, a partir dela, gerar riqueza, gerar prosperidade, renda e emprego para a nossa população. Estou à disposição para novos convites. É um prazer conversar com você e com seus espectadores. Perfeito. Netão, para encerrar, repete as imagens aí da participação do Tomé lá na COP16 em Cali, na Colômbia. A gente fica muito orgulhoso de ter uma representatividade tão entusiasmada e tão coerente, né, como é o próprio Marcelo Tomé, dentro da estrutura do sistema aí, da Fiero, entre outras instituições, o qual ele também representa, né, Marcelo? Você está aí dentro do Instituto Amazônia Mais 21, a própria CNI e tudo mais. A COP29 também deve ter uma participação efetiva de Rondônia, já há estratégias também para um posicionamento e a permanência e a constância desse debate, né, porque são pautas que agora não tem como parar, tem só como avançar, né, Tomé? Então, agradeço aqui, parabenizo. O espaço está sempre aberto para a gente compartilhar com a audiência do Estado de Rondônia, através da Band, a importância dessa instituição e dessas pautas levantadas. Obrigado pelo convite, obrigado, Adilson, mais uma vez pela oportunidade, sempre à disposição. E sim, estaremos na COP29, na semana que vem, já representando Rondônia, também com um grande stand da indústria brasileira, levando aí não só uma mensagem da Amazônia, mas de todo o setor industrial brasileiro, de que é possível produzir de forma sustentável. O Brasil tem vantagens comparativas inigualáveis frente a outros países e o Brasil precisa ser competente para aproveitar essas oportunidades. Perfeito. Tomé, acompanham você, a assessoria quem é? Quem são? Estão comigo aqui o Igor e a Thaís, que me... Igor e Thaís. Igor e Thaís. Obrigado a vocês aí, ó. Dá um tchauzinho, vocês estão na Band também. É isso aí, a equipe da Fiero junto conosco aqui trazendo essas informações.
Esse é o assunto, pelo menos um cadinho do papel da Fiero dentro deste processo que nós precisamos cada vez mais deixar claro para a sociedade, que nós temos pessoas com expertise o suficiente para fazer com que Rondônia seja cada vez mais uma das regiões mais bem vistas do nosso mundo, não só do país, né? Porque nós somos diferentes em termos de Brasil. Geograficamente, Rondônia tem assim, uma extensão e uma biodiversidade que muitos países não têm. O assunto é aqui na tela da Band.